Cultura Geral. Apoio UniBH. Vestibular 2021. Estude no melhor centro universitário privado de BH. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente vai fazer uma conversa muito importante, uma conversa que também está na gênese do Cultura Geral, quando começa no rádio, que é essa guerra às drogas, essa ideia de guerra às drogas, ou então de combate às drogas. São palavras que eu não sou muito afeito, porque toda vez que você tenta combater alguma coisa, você entende que isso é maior do que você, do que a sociedade, e não é. Mas é preciso entender todos esses movimentos políticos, sociais e econômicos, para a gente também entender como que é o processo, né, dessa política de combate, que deveria ser uma política pública criada com responsabilidade, com histórico, com ciência e com tecnologia. E para conversar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o professor Rômulo Moreira, procurador do Estado da Bahia, e também professor da Universidade de Salvador. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer te conversar com você sobre esse assunto, e a gente vai discorrer sobre esse assunto, e não está limitado só a ele também, né? Então, eu acho que é muito importante, nesse momento que a gente está vivendo, conversar com lucidez é muito importante. E como disse o Christian Dunker aqui, a palavra sempre aberta é sempre muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral mais uma vez, e é uma honra te receber aqui nas telinhas de Minas Gerais e de Curitiba também, nas ondas do rádio. Ok, boa noite, Ederson. O prazer é todo meu. Começar assim citando o Dunker é importante, né? É um cara que eu gosto muito, o Christian Dunker. É um psicanalista que é dos meus favoritos. Eu estou aqui à disposição para a gente conversar sobre o que você achar interessante, tá bom? Muito obrigado pelo convite e saúdo a todos e a todas que nos assistem agora. Vou deixar um abraço aqui para minha amiga aí da Bahia também, doutora Lorena Peixoto, que é lá de Feira de Santana. Vira e mexe, está aqui no programa, a gente está falando algumas coisas. Ela é advogada também, viu, Romulo? Trabalhei lá em Feira como promotor de justiça há muitos anos. Ah, que bacana, hein? Tá vendo? Esse mundo é muito pequeno, hein? É isso aí. Professor, para a gente começar essa conversa, eu queria que você fizesse uma explanação ou alguma coisa nesse sentido sobre essa ideia de guerra às drogas, né? Que é esse estado policialesco de guerra às drogas, e a quem isso interessa e por que não a ciência nunca está a serviço desses estudos para criar uma política pública em que, de fato, concentre as suas forças em tecnologia para que isso não atravesse as fronteiras, né, que é talvez os maiores gargalos que nós temos com relação à segurança pública nesse enfrentamento, essa questão das drogas. E como é que você vê isso à luz da ciência, esse estudo e esse manejo das forças de segurança nacional para lidar com um assunto que é tão importante, mas também custa tão caro para a sociedade brasileira? O Ederson, essa questão é muito delicada. Eu já tenho uma posição muito antiga, mas muito antiga. E eu lhe falo aqui, não é como professor de processo penal, de jeito nenhum. Eu faço questão de dizer que quando eu trato dessa política, uma política ineficaz de drogas, eu posso falar com uma certa, digamos, autoridade, mas não é autoridade acadêmica, a autoridade de quem está há 30 anos. Eu fiz 30 anos de Ministério Público, agora em abril. Então, eu tenho 54 anos, desde os 24 anos que eu sou promotor, agora, enfim, há alguns anos, procurador de justiça. Sempre atuando na área criminal. Então, eu tenho, assim, no mínimo, eu tenho uma experiência com essa questão das drogas, porque eu atuo nos processos criminais. Quer dizer, seja quando eu era promotor de justiça acusando pessoas por tráfico de drogas, a partir de inquéritos feitos na polícia,
de flagrantes, muitas vezes forjados da polícia ou pela polícia, seja como procurador de justiça, agora no tribunal, dando pareceres dos recursos nas apelações. Né? Então, o que eu vejo é que, e olhe que enfim, quando eu entrei no Ministério Público há 30 anos, nós tínhamos uma lei de 76. Era a Lei 8680 de 76, salvo engano. Depois tivemos outra em 2002, agora temos uma de 2016. Quer dizer, essa normatização sobre o tema, ela foi evoluindo e sempre criminalizando mais condutas. Estou falando aqui de drogas, mas de todas as condutas, criminalizando e aumentando as penas. E isso não resolveu. Quer dizer, essa política proibicionista e de pura repressão às drogas, ela não resolve. Isso é historicamente e empiricamente comprovável. Né? Se nós formos voltar lá para o início do século passado, enfim, para citar um fenômeno muito conhecido, que é o da lei seca nos Estados Unidos, a gente vai ver que aquilo ali não funcionou. Quer dizer, quando mais se incrementou, quanto mais se desenvolveram as organizações criminosas, a máfia especificamente, foi exatamente na época do proibicionismo, da lei seca, quando se proibiu o álcool. Quer dizer, a ideia de se proibir, pura e simplesmente, ela impede uma coisa que é fundamental quando se fala de droga, ela impede a informação, a educação da criança, do adolescente, né? E tudo que é proibido, o Ederson, é sedutor. O que não é proibido não é sedutor. Quer dizer, isso a própria psicanálise explica muito bem. Quer dizer, não só a busca pelo prazer, como a busca e a sedução pelo proibido. Então, o proibicionismo e essa repressão violenta, absurda, né, como um fim em si mesma, isso não vai resolver, não resolve, a não ser que você entenda como solução a morte, o assassínio das pessoas. Né? Você fala em custo de drogas, né, o custo da guerra das drogas, e eu não sei se agora, mas eu gostaria de fazer referência a um estudo muito sério que foi publicado este ano pela professora... É uma pesquisa coordenada pela professora Julita Lengruber, do Rio de Janeiro, em que ela fez ela coordenou, como eu disse, uma pesquisa. Ela é do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. O nome da pesquisa é Drogas. Quanto custa proibir? Isso é muito fácil de achar, esse relatório que foi feito. Drogas, quanto custa proibir? Foi uma primeira fase da pesquisa, né? Foi feito inicialmente, por isso que é uma primeira fase, apenas dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. E veja como é que se inicia esse relatório. É uma coisa muito rápida. O que diz a Julita, a professora Lengruber, com a equipe dela. Diz ela, abre aspas, de qualquer ponto de vista, seja social, político ou econômico, a proibição das drogas é uma estratégia extremamente custosa. O fracasso da guerra às drogas em atingir seus objetivos é hoje reconhecido no mundo todo, por acadêmicos, ativistas e alguns segmentos da sociedade. Essa proibição não só impõe custos relacionados à violação de direitos e ao aumento da violência, ao mesmo tempo que reforça a desigualdade e a corrupção, mas também sobrecarrega, e é nisso mais que a pesquisa se debruça, sobrecarrega os orçamentos públicos, dependendo a repressão das drogas de recursos que poderiam ser investidos em outros setores. Então, veja, isso é uma questão que não é uma simples opinião aqui acadêmica, etc. É uma coisa empiricamente comprovável, facilmente comprovável, como mostra essa pesquisa que eu acabei de me referir. De maneira que é preciso que nós tenhamos e hajamos, na medida desse aspecto, com racionalidade. Quer dizer, não é possível que você queira combater, vamos usar isso até entre aspas, o uso de drogas, o comércio, a produção, o comércio e o uso, simplesmente usando o direito penal.
porque isso não vai resolver o problema, como não resolve, como não resolveu em tempos passados, como não resolveu no presente, como não vai resolver no futuro. Eu acho até, Ederson, que e aí sim é uma questão muito mais delicada, que nós temos que avançar, porque hoje há uma discussão muito grande sobre a descriminalização, por exemplo, da maconha, de algumas drogas. Essa questão da descriminalização da maconha, por exemplo, ela está judicializada no Supremo Tribunal Federal, inclusive era para ser colocada agora em pauta, o Luiz Fux não colocou em pauta ainda, porque tem, enfim, para não haver nenhum, me parece, pelo menos foi o que eu li, para não haver nenhum confronto com uma determinada ala do governo federal, o próprio parlamento que acabou dia 8 agora, uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou. Você veja uma coisa, Ederson. Se você quiser, você me interrompa, tá? Fica à vontade, professor. A aula é sua. Você veja o perigo que nós corremos, né? E a ignorância que crassa no país, né? Observe que a Câmara dos Deputados, a comissão especial que analisava um projeto de lei que visava a permitir o plantio da maconha para fins medicinais, científicos, veterinários. Esta comissão, ela quase não aprova, veja, o texto base. Não há ainda nem projeto de lei sendo votado na Câmara, é só o parecer. Houve um empate, 17 votos favoráveis, 17 votos contrários. Quer dizer, desempatou por causa do voto do relator, que é evidentemente favorável à possibilidade de se permitir a plantação da maconha para extração. Não é para ninguém ficar fumando maconha, quer dizer, e isso, inclusive, não tem nenhum problema. Quem quiser fumar maconha, eu não acho que não há nenhum problema, porque não se prejudica a coletividade nem a saúde pública. Eu tenho essa posição, né? Quem quiser fumar maconha ou cheirar cocaína, usar droga, vai fazer mal a si próprio. E isso é um direito que todo mundo tem, de fazer mal a si próprio. Não. O direito penal não pune a autolesão, né? Isso é uma outra discussão. Mas veja, houve 17-17, foi um empate, desempatou com o voto do relator. Quer dizer, para a plantação da maconha, para se extrair dela o canabidiol e outra substância, mas eu sei que o canabidiol certamente, porque é cientificamente comprovado que você tem efeitos benéficos para muitas doenças, né? Para epilepsia, para fibromialgia, quer dizer, são substâncias, né? Hein? Alzheimer? O Alzheimer, o Parkinson também se trata. Eu conheço um amigo, assim, pessoal, que trata com canabidiol. Tem um mal de Parkinson, ele importa por um valor absurdo dos Estados Unidos. Depois o filho dele me disse que ele passou 6 meses para ter autorização para importar esse remédio, a canabidiol, a base do canabidiol, para cá, para tratar um mal de... Quando nós poderíamos ter isso aqui na farmácia da esquina, a um custo muito mais barato, quem sabe, inclusive, certamente, custeado pelo próprio SUS. Então, você veja que nessa discussão que houve na comissão, dia 8, agora, alguns deputados ligados ao governo, todos os 17 eram ligados ao governo, eles chamavam, acho que foi até o Osmar Terra, que é médico, hein? É médico favorável ao tratamento precoce com a cloroquina, essa coisa sem comprovação científica nenhuma. Ele contra este projeto, e me parece que a expressão foi dele, aí eu não tenho muita certeza, mas houve a utilização da expressão, que esse projeto de lei seria o marco legal da maconha no país. Veja que manipulação da narrativa, marco legal da maconha. Então, eu dizia isso porque há no Supremo Tribunal Federal, só para a gente voltar, uma discussão num recurso extraordinário, também é fácil achar isso aí, no recurso extraordinário, a discussão acerca da descriminalização do uso da maconha. Isso não é uma discussão suficiente, primeiro que diz respeito apenas à maconha, né? Que não é a única droga ilícita.
Segundo, proibida, né? Porque, enfim, é proibida. Estou falando das drogas proibidas. Porque o álcool, por exemplo, é uma droga muito mais nociva. Não estou falando aqui também, eu estou falando do ponto de vista da comprovação científica. Se você vai ver lá naquela revista científica Lancet, que é muito famosa na medicina, o tabaco é muito mais prejudicial, o álcool é muito mais prejudicial, o tabaco, desculpa, é muito mais prejudicial do que a substância que tem na maconha, assim também como o álcool. Então, você limitar a discussão a uma legalização, primeiro só da maconha, né? E segundo, legalização, a descriminalização, você não chega ao ponto. É preciso a gente discutir mais do que isso a questão mesmo da legalização. Agora, essa é uma questão muito mais séria, precisa ser discutida com a sociedade civil, com o parlamento, quer dizer, com cientistas, porque não é uma questão mais fácil. Agora, de toda maneira, quer dizer, seja por meio da descriminalização. Descriminalização, só para ficar mais claro, né, porque é um termo jurídico, descriminalização é você tirar do rol de crimes uma determinada conduta. Pronto, então você vai dizer, ó, o uso da maconha não é crime. Ok, tudo bem. A legalização é muito mais do que isso, quer dizer, é você regulamentar não só a produção, como o comércio, enfim, a venda da droga. Essa questão da legalização, eu reconheço, obviamente, é muito mais polêmica, muito mais difícil. Foi feita em outros países, aqui o vizinho Uruguai, isso aconteceu em vários estados americanos. O Brasil, você tem características específicas, que é um país gigantesco, né? É um país geograficamente enorme, com muitas fronteiras, então é um problema mais complexo. Mas eu acho que deveria ser, sim, porque não deve ser tabu uma discussão de legalização das drogas, não pode ser tabu, porque quando você coloca isso como tabu, você impede a própria discussão, entendeu? Mas eu acho que eu já me alonguei bastante, vamos para o debate, né? Não, está ótimo. É óbvio que eu tenho que te perguntar isso, professor, porque nesse desafio que a gente está vivendo, de ditadura da ignorância, essas conversas, quando elas aparecem e a gente sempre faz um contraponto aqui, de trazer a luz da sociedade para a sociedade, a trazer essa visão técnica e humana também, né? Porque se a gente tem aí uma perspectiva de em uma outra oportunidade, eu estava lendo que o tráfico de drogas, por exemplo, movimenta no país 30 bilhões de dólares por ano, coisa desse tipo. Isso não é coisa do traficantezinho de esquina, de morro, nem nada. Isso é coisa de empresário, de CEO, né, que consegue financiamento e tal. Para entender todo esse contexto, e também uma pergunta desafiadora, Rômulo, isso pode ser um projeto? Porque quando você tem um volume de dinheiro desse circulando no Brasil e um volume gigantesco de dinheiro circulando no mundo, é óbvio que tem uma estratégia econômica funcionando por trás disso. Falta inteligência nesse aspecto, sim? Essa vontade de aplicar a inteligência mesmo para entender qual é a dinâmica econômica que funciona por trás disso? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é um ponto também, eu diria, fundamental. Você veja, por exemplo, o Ederson, quanto fatura a indústria bélica no combate às drogas, né? Quanto as indústrias, especialmente as indústrias dos países centrais, ditos centrais, especialmente dentre esses todos os Estados Unidos, quanto se fatura na fabricação de armas, né? E estas armas vão para onde? Primeiro, elas vão ilegalmente para as mãos dos traficantes. E aí você falou inteligência, aí você tem que ter uma polícia de fronteira absolutamente... porque como é que entra, por exemplo, em vários lugares do Rio de Janeiro, em algumas comunidades, como é que essas armas entram nessas comunidades? Como é que se permite, como é que o Estado brasileiro permite que passe pela fronteira do Brasil estas armas e cheguem às mãos do traficante?
Quer dizer, é preciso que isso seja essa polícia de fronteiras, que é feita inclusive pela Polícia Federal, mas nada impediria, muito pelo contrário, que o Exército também fizesse isso. Quer dizer, as Forças Armadas, não só o Exército, todas as 3 armas, fiscalizasse para impedir essa entrada de armas. E veja, você fala em movimentação de bilhões e bilhões, e eu dizia, essa indústria bélica se fatura muito vendendo não só armas, como vendendo tecnologia para esse suposto combate às drogas. Né? E quem é que paga esse dinheiro para esses países centrais, especialmente para os americanos do norte? Né? Quem paga esse dinheiro? São os países periféricos. Né? Somos nós que pagamos isso, que compramos essa tecnologia, compramos essas armas. Quer dizer, então, isso tudo envolve, claro que envolve muita grana, porque isso é do sistema capitalista. O sistema capitalista vive disso, e o neoliberalismo também vive disso, da concorrência, etc. Então, por trás dessa guerra às drogas, há esse interesse também econômico, financeiro. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Eu não acredito nos bons propósitos de muitos aí que estão nesse combate enlouquecido, né, que só causa um verdadeiro genocídio, especialmente da população negra. Você veja aí quantas pessoas estão todos os dias morrendo. Você veja essa operação em Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, morreu um policial e morreram 27 pessoas. Quer dizer, aquilo ali... Quer dizer, eu lhe digo, claro que isso aqui pode até representar uma leviandade de minha parte, uma temeridade, porque não houve ainda uma conclusão e creio que não haverá, mas uma operação policial que, inclusive, estava proibida a princípio pelo Supremo Tribunal Federal, em que são 27 ou 28, acho que foram 27, mais um policial civil, que infelizmente faleceu, uma vítima também dessa violência. A polícia também é vítima dessa violência. 27 pessoas são mortas numa operação policial, e ainda eu vejo pessoas, inclusive dentro do Ministério Público, falar em sucesso de uma operação dessa. Essa operação é um fracasso. Uma operação policial que visava prender supostos investigados, acusados, réus, que acabou não acontecendo, pelo que eu sei, e morrem 27 pessoas, né? Essa última jovem, acho que é Catherine o nome dela, né? Que faleceu também com uma bala perdida, morta também, lá numa comunidade do Rio de Janeiro, o menino João Pedro, enfim, essa política de guerra às drogas, isso está matando as pessoas, mas isso não está matando a elite do Brasil, não está matando a classe média, não está matando os filhos da classe média, está matando os pobres, e dentre os pobres está matando muito população negra. Isso é um verdadeiro... Eu não estou falando aqui genocídio no sentido, digamos, jurídico, né, do termo, que eu não ignoro, obviamente. Mas eu estou falando numa matança que está havendo e está atingindo uma determinada população brasileira, de jovens negros e jovens negras no Brasil. Isso é um desafio social para a gente, professor? Imaginando, por exemplo, que você está aí no estado da Bahia, eu estou aqui em Minas Gerais, 2 estados muito marcados pela escravidão, né, pelas pessoas escravizadas. Meu pai foi capitão-regente de uma guarda de Congado, né, de Marujos, aqui, que é uma característica de Minas Gerais, e que retrata, né, essa situação dos negros no Brasil, né, tem um arquétipo legal sobre a cultura afro-brasileira. E isso é muito marcante. Então, quando a gente traz esses elementos, a gente traz todas essas conversas, né, que representam, de fato, um novo massacre da população negra, traz para a gente um desafio, né, de pensar a sociedade como um Estado democrático em que proteja a sua própria sociedade, principalmente a sociedade mais vulnerável, a população mais vulnerável. E nela está os pretos do Brasil,
que até hoje não tiveram, de fato, a sua alforria consolidada. Muito pelo contrário, está sendo cada vez mais empurrado para as margens, né? Isso é um desafio cultural, professor? Você imagina, assim, que a gente precisa trabalhar muito fortemente no campo da educação, da conscientização, e te falo, e alongando um pouco mais a minha pergunta, a visão desses intelectuais negros hoje que estão na mídia, esses têm um papel fundamental, né, na defesa dessas pessoas que precisam dessa mão amiga nesse momento de genocídio realmente da população negra, no sentido dessa matança desenfreada pelas forças do Estado? Olha, você tratou de um assunto fundamental, eu acho, sabe? A maior, para mim, a origem a origem de todos esses problemas que nós temos no Brasil hoje, ela advém dessa dívida social, né, que nós temos com as pessoas que foram escravizadas, né? Quer dizer, nós temos vários intelectuais negros que trataram, por exemplo, o Abdias Nascimento, o Adilson Moreira, hoje o Silvio Almeida, né? Uma série, eu talvez não devesse nem citar nomes, porque certamente esquecerei muitos, né? Que são pessoas que sempre trataram essa questão de maneira muito contundente, né? Porque você vê, se fala em racismo estrutural com absoluta razão, se fala em racismo institucional com razão também, né? O racismo ele está tão arraigado à nossa sociedade, ao pensamento do brasileiro, né? E eu estou falando do Brasil, mas isso acontece também nos Estados Unidos. A gente viu o Floyd, que foi morto barbaramente, né? Isso está tão arraigado em nossa sociedade que o sujeito, inclusive, ele se nega a sequer se imaginar e a ser racista. Eu conheço, por exemplo, aqui acadêmicos no meu estado, né, quer dizer, que dizem assim muito claramente e de forma muito convicta e todo respeito, de forma muito burra e estúpida, que não há racismo no Brasil. Né? Teve um sujeito que outro dia disse assim, né? Se nós não falássemos de racismo, não haveria racismo no Brasil. Quer dizer, um sujeito da academia, um sujeito supostamente importante, respeitado e tal, exerce uma função pública também de relevo. Então, isso é preciso que seja enfrentado. Quantas pessoas, por exemplo, são contra a questão das cotas nas universidades? Mas se nós não tivermos cotas, como é que nós vamos formar pessoas negras para ocuparem as instituições do Brasil? Não é? Aqui no Ministério Público, aqui não, digo, no Ministério Público, a instituição a qual eu pertenço, quantos negros e negras nós temos? Como é que você possibilita um estudante, um jovem bacharel em Direito, fazer um concurso difícil para entrar na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública? Quer dizer, que exige uma dedicação quase que exclusiva para o estudo, exige muitas vezes você fazer um curso preparatório que é caro, exige que você tenha, como eu disse, repito, uma dedicação exclusiva. Para isso você não precisa trabalhar, você tem que ficar em casa estudando aí 16, 20 horas, 8, enfim. Como você pode fazer isso? O sujeito tem que trabalhar, porque ele muitas vezes sustenta a família, ele volta para casa à noite cansado, ele vai ter... E as pessoas ainda falam, Ederson, essas pessoas que ou são ignorantes ou são hipócritas, falam em meritocracia. Quer dizer, eu passei no concurso porque eu mereci, porque eu me esforcei, porque eu estudei. Quer dizer, isso é uma hipocrisia da nossa sociedade, essa sociedade que efetivamente tem uma dívida com as pessoas que foram escravizadas. Isso não é lugar comum, isso tem que ser repetido mesmo, porque nós precisamos, e isso não será fácil, nós precisamos resgatar esta mancha que há na sociedade brasileira. Né? Nós fomos o último país do Ocidente a formalmente abolirmos
é a escravidão, mas depois disso os negros continuaram sofrendo todo tipo de dificuldades e até hoje continuam sofrendo todo esse preconceito, essa discriminação e, sobretudo, esse racismo, né? Seja estrutural, seja institucional, seja de cada um de nós. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer o primeiro intervalo aqui nesse primeiro bloco. O primeiro bloco foi mais longo, mas é isso mesmo, quando o papo é bom, a gente estica o primeiro bloco mesmo, né? Não saia daí, a gente está aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, nós estamos conversando com o professor procurador Rômulo Moreira, a gente está falando um pouco do contexto das drogas na sociedade brasileira, né? Os seus aspectos antropológicos, de segurança pública, sociais e econômicos também. É um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, não saia daí. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando hoje com o professor Rômulo Moreira e a gente está falando um pouco sobre esse contexto das drogas no contexto social brasileiro. Professor, eu lendo para fazer as matérias, fazer as entrevistas e tal, preciso me cercar de algumas coisas e arcabouços técnicos, às vezes literários, para fazer uma conversa rica. E eu lendo aí A Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff, nos é colocado agora, nesse momento, esse momento que é chamado de A Era do Capitalismo de Vigilância. Né? Nesse momento digitalizado, onde todos os passos, e a gente está vivendo ali uma amplificação muito forte de Orwell, 1984, onde nossos passos e nossas vozes, as nossas imagens, e como diz o Rafael Valim aqui no programa, o último espaço de privacidade que a gente tinha era a casa, e agora nem isso mais, né? Porque eu estou dentro da sua casa e você está dentro da minha, e os algoritmos estão dentro da casa de nós dois. Então, a gente está vivendo esse momento que está passando desapercebido por muita gente, mas ele é desafiador. Como é que a gente pode entender esse momento e como é que a gente pode entender tudo isso nesse contexto também dessa sociedade tão plural e também violenta e nesse contexto também de drogas, né? de política de combate às drogas, esse estado de combate, esse estado de coisas que o Estado nos coloca, que está formada e fundada nesse capitalismo perverso que a gente vive, né? E agora com mais esse ferramental que é a vigilância exacerbada. Como é que, no campo da academia, no campo do desafio acadêmico, quando você vai dar aula, quando você vai passar o conhecimento, você vai ter que lidar com toda essa tecnologia e nas decisões também, né?
e também no contexto social. Como é que a gente amarra tudo isso, professor? Olha, é difícil a gente fugir dessa vigilância, a gente fugir desses novos tempos, né? É muito difícil, né? Você falou do Valim, gosto muito dele. Nós estamos, e já há algum tempo, Ederson, nós estamos dominados por não só pela vigilância, né? E não é só vigilância do Estado, né? O que já seria uma temeridade, como foi mostrado em 1984, mas é uma vigilância dos outros, das pessoas, né? Não é só do Estado, né? Quer dizer, as pessoas hoje passaram a ter a possibilidade de vigiar as outras, né? Você veja, por exemplo, como hoje se sabe da vida de todo mundo. Porque também cada um de nós permite isso. Não é? Quando você, por exemplo, participa, se submete a participar de uma rede social, como o Instagram ou como o Facebook, você tem essa possibilidade de se mostrar. Você olha o Facebook ou o Instagram de uma pessoa, você ali, quer dizer, a maioria, né? A grande maioria, você ali tem a possibilidade de ver se ela é casada, se ela é solteira, você vê as fotos da viagem dela, os filhos, para onde ela foi, onde ela está, ao vivo. Quer dizer, quem se submete a isso é ela própria, é a própria pessoa. Então, a vigilância hoje é algo que nós não podemos nos livrar, né? Seja porque o Estado faz isso, seja porque nós nos permitimos isso. Quando nós participamos das redes sociais e permitimos que as pessoas se intrometam e saibam das nossas intimidades, que era algo, não gosto de usar essa palavra, mas vou acabar usando, que era algo sagrado, né? A nossa intimidade, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos relacionamentos amorosos, etc. Quer dizer, isso tudo passou a ser, nós passamos a estar em um palco, em que há uma plateia mundial, né? Então, isso é muito perigoso, mas isso também é responsabilidade de cada um de nós. Não é responsabilidade apenas do outro, né? Uma outra questão, que aí tem muito a ver assim, com o aspecto mais jurídico, você veja que com estas novas ferramentas tecnológicas, você passou a ter a possibilidade dos reconhecimentos que são feitos dos supostos autores de delitos, né? E esses reconhecimentos, eles usam essas ferramentas, esses instrumentos, eles usam algoritmos que são absolutamente questionáveis, né? Quem é que hoje, por exemplo, é reconhecido? Há estudos acadêmicos que mostram que esses reconhecimentos são absolutamente falhos e levam pessoas para a prisão, levam pessoas a serem condenadas e a cumprirem penas, a partir de reconhecimentos que foram feitos sem nenhum cuidado, reconhecimentos que foram feitos à margem da lei, porque o Código de Processo Penal estabelece uma forma específica, um procedimento específico para fazer o reconhecimento. E você hoje utiliza, por exemplo, câmaras de segurança para reconhecer determinadas pessoas, né? Você usa uma câmera de segurança e reconhece um suposto autor de um roubo que estava numa moto com um capacete. E aí você prende o sujeito. Claro, normalmente esse sujeito é um pobre que mora na periferia, um negro ou uma negra. E você reconhece, depois bota o sujeito na cadeia, né? E colocar alguém na cadeia no Brasil é fazer com que esse sujeito padeça de uma desumanidade, padeça de sofrimentos quando não padece da morte, quando não é morto, sofre todo tipo de violência física. Então, tudo isso é fruto dessas novas tecnologias, que eu acho que não há como evitar. É um caminho, assim, pelo menos a longo prazo, sem volta, né? Até porque também, Ederson, convenhamos que há muita coisa boa a partir do uso da tecnologia, a partir do uso dessas possibilidades. Nós estamos falando aqui, possivelmente, como nós faríamos isso, né? Quer dizer, até a pandemia, há um ano, quer dizer,
participar de um evento era muito mais custoso. Você tinha que o coordenador do evento, os organizadores, tinham que pagar passagem aérea, tinha que pagar hospedagem, quer dizer, pagar refeições. Hoje você faz uma palestra, você faz uma conferência, enfim, através dos webinários, com muito mais facilidade. Isso, de certa maneira, democratiza também, né? Apesar dessa coisa da democratização que eu vejo aí, do ensino, porque online, etc., isso me parece um tanto quanto perigoso, porque também é preciso saber quem é que tem acesso a todas essas ferramentas tecnológicas para, portanto, terem também, por consequência, acesso a essas possibilidades. Você veja aqui, por exemplo, os estudantes do ensino fundamental, a diferença que há entre aqueles que têm as possibilidades todas de internet, enfim, e os que não têm, os alunos da escola. Olha a diferença entre aluno de escola pública e aluno de escola privada, né? E como é que você coloca essas duas pessoas para participarem, por exemplo, do Enem? Quer dizer, isso é algo... aí eu volto à questão da meritocracia. Quer dizer, o sujeito hoje porque eu fui aprovado no vestibular, porque, enfim, eu alcancei a faculdade, não é aprovado em vestibular, eu alcancei a faculdade porque tive uma nota excelente no Enem. Mas, vem cá, por que você teve uma nota boa no Enem, meu caro? Você estava em sua casa, né, como eu estou aqui agora, no ar-condicionado, com na frente... Hoje chama de capital simbólico, né, professor? Exatamente, isso que falta para a maioria. Como é que funciona? Como é que alguém que mora num lugar que não tem nem acesso à internet vai competir no Enem com um sujeito filho da elite? Então, essas tecnologias são importantes, elas, de certa maneira, democratizam, mas é preciso ter a ideia do que efetivamente é essa democratização. E se ela há, porque essa coisa de democracia meramente formal, isso não existe. Democracia tem que ser material, tem que ser substancial, tem que dar oportunidade efetivamente a todos, e não apenas a alguns. Voltando aí à questão tanto da questão das armas, das drogas, né? Outro livro que eu estou lendo ainda, que é Guerras Híbridas, ele fala dessa estrutura que é formada perifericamente nos países em que os países colonizadores têm interesse. O Brasil não fica fora, a América Latina muito menos, né, com o terceiro PIB do planeta. A ideia é atacar a periferia para depois chegar no núcleo e tal. Mas eu queria contextualizar essa conversa nossa, assim, porque esses interesses econômicos, professor, que são colocados para atender determinado tipo de país ou de países e tal, eu volto a te perguntar, você acha que isso é um projeto, é uma ideia de projeção mesmo? Porque, por exemplo, aquilo que é bélico, que não tem utilidade mais nesse ano, ele não vai ser destruído, ele vai ser vendido para alguém, né? E aí você tem, por exemplo, filmes, documentários, você vai tendo livros, vai tendo informações e tal. Qual é o tamanho do desafio quando você pega um caso e você tem que se debruçar sobre ele? Tem caso micro, macro, decisões que são decisões mais fortes, decisões que precisam ter uma análise maior. Como é que você pensa essa coisa desse tipo de inteligência para lidar com tudo isso? Porque essa forma de poder, assim, e às vezes a gente se sente até fraco, né, para lidar com tudo isso, porque quando a informação vem, ela vem com muita coisa, com muito conteúdo, e você fala, precisa de um aparato estatal muito forte. Esse projeto está em curso, e hoje tem se chamado também de necropolítica, professor? Necropolítica é o Achille Mbembe, né, que tem um livro, entre outros, né? Ele trata dessa questão muito bem. Olha, é claro que é um projeto, né? E não é um projeto, é mais do que um projeto de poder, né? O Foucault falava da biopolítica. Hoje é algo mais do que isso, né? Quer dizer, hoje não é só o poder sobre o corpo, né? É o poder sobre as pessoas, mas não só do ponto de vista físico, do ponto de vista das ideias.
Então, eu diria que isso é um projeto típico do projeto neoliberal. Estou lendo um livro agora bem recente do Rubens Casara, sobre a miséria do neoliberalismo, que ele trata muitíssimo bem disso. É um projeto de poder que vem, em relação às drogas, é um pouco mais antigo, que a gente pode ir lá do Nixon, nos Estados Unidos. E, claro, se incrementou com o Reagan e com a Margaret Thatcher. Mas, quer dizer, isso envolve interesses econômicos muito poderosos, e aí você faz uma manipulação equivocada, falsa, mais do que equivocada, uma manipulação da narrativa, que é sedutora, porque você veja que quando você diz que está combatendo as drogas, e aí você tem a ideia de que os fins justificam os meios, quer dizer, isso seduz as pessoas. Por quê? Porque as pessoas também, de certa maneira, vivem no estado hoje de insegurança, e quando você quando você encontra uma ideia populista, e olha que essas ideias populistas, desgraçadamente hoje no Brasil, são advogadas muito pelo próprio Ministério Público, pelo próprio Poder Judiciário e pelo próprio Poder Político, e, portanto, pelo Poder Jurídico e pelo Poder Político. Quer dizer, eles manipulam esta opinião das pessoas, no sentido de que, em nome desse combate às drogas, em nome do combate à criminalidade, você pode tudo. Quer dizer, então isso, você veja a política de armas, o apoio que se tem de muito boa parte da população da política de armamentista, que é um absurdo, que é uma contradição. Quer dizer, você não pode combater a violência, a questão da segurança pública, botando arma na mão das pessoas. Isso é de uma contradição assim tão clara. Como é que você vai combater a violência? Como é que você vai dar tranquilidade a uma pessoa colocando uma arma nessa pessoa? Quer dizer, isso não encontra nenhuma justificativa, ao menos racional, a não ser, como diz o Casara, no livro que eu acabei de citar, a não ser que você perceba que é uma racionalidade neoliberal. Aí sim, aí você justifica. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, tem um projeto, sim, e é um projeto colonizador, como sempre existiu. Só que em épocas passadas se usava de outra maneira e hoje se usa assim. Se usa, por exemplo, já que a gente está falando isso, dessa política de drogas. É um projeto colonizador. No direito, por exemplo, no direito brasileiro hoje, você tem uma importação de categorias jurídicas dos Estados Unidos absurda. Você tem vários institutos jurídicos, estou falando do processo penal brasileiro, que foram trazidos do direito americano, que não se coaduna, quer dizer, que não se adapta ao nosso sistema, que é outro. O sistema jurídico brasileiro é da civil law, lá é common law, quer dizer, é diferente, não se adapta. Mas aí a gente tem vários exemplos. Os acordos penais que são feitos lá, são feitos para lá, porque lá é outro sistema. Inclusive, o Ministério Público tem outra feição, as pessoas são eleitas. Aqui é diferente. Então, a gente não pode simplesmente dizer porque deu certo nos Estados Unidos, vai dar certo aqui. Até porque é muito questionável se deu certo lá. Os Estados Unidos são o país do mundo que mais tem gente presa. Então, quer dizer, deu certo? Os Estados Unidos deram certo, colocando o maior número de pessoas no mundo presas? E veja quem é que está preso lá nos Estados Unidos. Lá está preso nos Estados Unidos, principalmente estão presos também os negros, a população negra e a população que veio de outros países, os imigrantes, os latinos, etc. As pessoas da América Latina e tal. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho. Vou fazer mais um intervalinho, a gente volta com o último bloco. Com o professor Rômulo Moreira, a gente está conversando aqui sobre a sociedade brasileira, criminologia, tráfico de drogas, tráfico de armas, as relações sociais. É muito importante assim, abrir esse espaço e a gente conversar sobre isso. A gente vai aprendendo cada vez mais aqui no Cultura Geral. É um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com o programa Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Nós estamos indo para a parte final aqui com o professor Rômulo Moreira, que nos abriu esse espaço honroso para a gente fazer essa conversa tão gostosa e tão pujante, né, que é a gênese e a ideia do Cultura Geral ao longo dos tempos. Professor, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Eu poderia fazer a pergunta se outros modelos de violência praticados pelo Estado seria a falência do Estado, como o que já aconteceu em São Paulo, no Carandiru, ou qualquer outra intervenção estatal. Mas hoje, essa operação do Jacarezinho, ela é o retrato da falência institucional, de como o Estado deveria não agir. Ela mostra exatamente isso e mostra como que a gente é deficitário no conceito de entender o crime para poder criar uma ciência para lidar com o crime da melhor maneira possível? Olha, eu vou responder meio provocativamente, viu, Ederson? É apenas uma provocação, obviamente. Será que nós podemos falar, quando nós vimos uma operação policial dessa, como ocorreu em Jacarezinho, será que nós podemos falar em falência do Estado? Isso é uma provocação, obviamente. Ou será que isso não é exatamente isso não é exatamente a mostra de que o Estado está cumprindo o seu papel de opressor? Porque, veja, se a gente conceber, né, a ideia de opressor e de oprimido, para além do que, por exemplo, Marx fez em outro aspecto, quer dizer, será que o Estado não está exatamente, antes de falido, não é um sucesso do Estado uma operação dessa em que foram mortos 27 pessoas, né, sem se saber nem sequer ao menos, muitas nem sequer ao menos tinham sido indiciadas em inquérito policial, e nada justificaria, nem que houvesse uma condenação definitiva se justificaria. A única hipótese que justificaria uma morte nessa circunstância seria o estrito cumprimento do dever legal pela polícia, ou a legítima defesa. Então, na verdade, quer dizer, se você tem o Estado como este órgão de opressão do oprimido, talvez justifique-se estas mortes, entendeu bem? Óbvio que isso é uma provocação, vou repetir claramente, óbvio que isso, agora sim, respondendo sem ser irônico, óbvio que isso foi uma falência, como eu disse logo no início do programa, Ederson, uma operação policial desautorizada desde a decisão do Fachin, do ministro Luiz Fachin, desautorizada pelo Supremo, uma operação policial para prender pessoas, né, em que além de não prender as pessoas que eram para prender, matam 27 pessoas, isso não é sucesso, isso é uma tragédia, isso é um insucesso, isso é mostra de uma polícia incapaz, que não usa da inteligência, não usa da tecnologia. É uma polícia que foi treinada, ao invés de investigar e de prender pessoas, né, usando a força na medida
ela se mostra necessária, é uma polícia treinada para matar. Então, isso, obviamente, que vai de encontro a toda a ideia do próprio iluminismo, de um Estado humanitário, humano. Né? Isso, claro, que não é possível, Ederson. Eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, acho que eu acabei... Nada, respondeu, ficou bacana. Professor, nós chegamos ao final, que eu queria te agradecer demais por essa participação, viu? Eu que agradeço, Ederson, foi muito bom, é importante a gente discutir isso, pode-se não concordar com as ideias que aqui são trazidas por mim, por você, mas o que é fundamental é pôr em discussão. O que a gente não pode tolerar são ideias racistas, ideias fascistas, ideias nazistas, mas a ideia que se coloca como democraticamente discutível é preciso que se discuta a legalização das drogas, descriminalização, política de drogas. Isso é importante, porque se não se discutir, nós não vamos sair deste lugar que nós estamos. E este lugar que nós estamos está causando muita morte. Muitas mortes estão sendo todo dia acontecendo. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã com mais um programa Cultura Geral super especial aqui na tela da TV Banquete, nas ondas do rádio em Curitiba. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio UniBH. Vestibular 2021. Estude no melhor centro universitário privado de BH. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.